Tchan, 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 tchan. Que emoção. Olá! Olá, boa tarde, salve Maria, que alegria estar aqui. Que alegria te receber aqui, Bruna. Uma honra. Que bom que a gente conseguiu, né? Graças a Deus, eu falei que eu tô colocando em dia, em ordem, todas as Eu vi, lives, graças a Deus. eu vi. Que ótimo. Amei, 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 amei te receber. Obrigada por aceitar o convite. E eu que agradeço, tô muito feliz. Então, Bruna, eu vou me apresentar. Bruna, antes de me apresentar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que se pronuncia teu sobrenome? Gutstein, é só lembrar de Gutstein. Frankenstein. Nossa! É alemão, então é Gutstein. É meio difícil, Gutstein, mas depois a tá. gente acostuma. Acostuma. Eu vou me apresentar, porque já tô vendo que tem gente nova aqui que não está acostumada, não deve nem saber quem eu sou, né? Deve ter vindo pelo Instagram. Então eu vou me apresentar, depois eu vou te pedir para você se apresentar também, tá? Tá, e antes disso, já que você perguntou a pronúncia do meu nome, eu Aham. queria te dizer aqui que eu amo o seu sotaque, tá? Eu amo o seu sotaque. Só pra Ah! constar aqui. Ai, que fofa, obrigada. É bem carioquês meu sotaque, né? Ah, eu amo, acho muito fofo. Ai, que graça. Então, gente, eu sou Roberta Reis, sou missionária na comunidade católica Shalom, sou da comunidade de Aliança, casada há 11 anos, este ano fazemos 12 anos de casamento. Temos 3 filhos, que são, por enquanto, a nossa escadinha para o céu. Jonas, João e Emanuel. Não é rima de propósito. Sou doula e educadora perinatal. E é isso. Vivemos aí tentando unir, né? Todas essas características da identidade numa só, em vista da missão, em vista de ser melhor para Deus, né? Queria pedir para a Bruna se apresentar também. Isso, que bênção. Ó, eu sou a Bruna Gutstein, sou casada, vai fazer 10 anos esse ano, completaremos 10 anos de matrimônio, Que lindo, né? data Casei linda. com 21 anos, bem novinha. E olha, como já amadureci neste tempo, sabe? Meu aniversário tá chegando, vou completar 31 anos, depois de amanhã, sexta-feira. Ah, E eu fiquei pensando hoje, sabe? Analisando como eu dei passos nesses 10 anos, sabe? Parece que passou voando, mas como Nossa Senhora foi conduzindo tudo, né? Até me trazer até aqui, nessa live de hoje, né? Ainda não temos filhos, né? E nós vamos falar aqui sobre a adoção, né? Como que se deu isso na nossa vida. Muitas pessoas perguntam, querem saber mais, têm dúvidas. Eu sempre respondo, porque sempre tem gente nova, e eu não me uhum. importo de falar disso, né? Tem muita gente que se sente mal, não se sente muito confortável, e eu falo que Deus me curou nessa parte da minha vida para que eu pudesse testemunhar, né? E por isso estou Ai, aqui. que lindo. Queria contar onde que eu te conheci, Bruna. Eu Ai, conheci me a Bruna diga. no ano passado, foi no programa, não sei se você vai lembrar, num programa da Hum. Rádio Canção Nova, se eu não me engano o nome era Mulheres em Pauta, não é? E eu fui Ah, que convidada para dar uma legal! entrevista lá, e tinha uma entrevista sua também gravada, e foi ali que eu conheci você, que eu conheci teu testemunho, já fiquei encantadíssima, e já comecei a te acompanhar, e desde então não paro mais. A tua história é muito linda. Quando eu pensei em te convidar, né? Aqui eu sou doula educadora perinatal, óbvio, tem muitas gestantes, mas também tem muitas mães que se dizem tentantes, tem muitas mães. Tem até um termo novo agora que elas criaram que eu achei muito interessante. Tem uma menina que tem até o Instagram, ela é minha seguidora. Engravidante católica. Uma engravidante. Eu achei bonito, Olha, sabe? Muito bonito. legal. E tem muitas mães também que perguntam a respeito da adoção, tem mães que perguntam a respeito desse tempo de espera, né? E você era a pessoa ideal para falar sobre isso para elas, por isso eu quis te trazer. E é uma alegria. Eu chamei a Bruna para falar um pouquinho para a gente sobre adoção, como que foi esse processo na vida dela, tudo que Deus e Nossa Senhora mostraram, como que tem sido, né, Bruna? Isso, olha, Roberta, eu queria começar falando, trazendo aqui para nós um trecho da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, que me tocou muito num dia que eu estava assim meio pensativa, reflexiva, sabe? Tem um tempo já.
Sim. E eu queria trazer esse trecho aqui para nós, porque quando nós enxergamos a adoção com visão de céu, muda tudo, sabe? A gente acaba com todos os preconceitos, tudo aquilo que é mito, tudo aquilo que as pessoas ficam com medo, com receio. Então nós precisamos enxergar com esse olhar, com o olhar de Deus, né? O olhar que Deus tem sobre nós. Então está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu vou ler só um trechinho rapidinho, tá? Fala assim: e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. E depois ele fala assim, no capítulo 2, versículo 13. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, o vento está me atrapalhando aqui. Vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa rica, que profundidade nós podemos tirar daqui, quando nós entendemos que nós fomos adotados por Jesus Cristo, né, através do mistério da encarnação que se deu através de Nossa Senhora. E aí nós conhecemos, né, a história toda. Então, todos nós somos convidados a ser santos. Então, quando nós recebemos este amor de Deus que nos adota, nós conseguimos, então, chamar Deus de Pai. Sabe? Essa relação é tão linda, tão profunda. Que incrível. Então, nós ganhamos o céu. Então, nós temos uma família no céu que nos aguarda, que são todos os santos. Isso é lindo demais, lindo demais. Por isso que eu sempre falo, ser mãe não é somente gerar um filho no seu ventre. Não, é adotar, né? É desejar o céu para aquela criança, né? É saber que aquela criatura foi criada por Deus para ser santa. Para ser santa, independente da história que ela carrega, independente das dores que ela já viveu, independente de qualquer coisa, né? Nós somos chamados a amar incondicionalmente, como Deus nos ama. Né? Então, assim, isso é tão lindo. Eu quis trazer isso porque eu escutei uma música, eu conheci essa música, se chama Adoção. Depois, se vocês quiserem ouvir, só digitar no YouTube, Adoção. Essa música é linda, fala que a papelada, né, da adoção, quem está aí na fila sabe que são vários documentos, né? Você tem que ir atrás de muitas coisas para você entrar com o processo. E nessa música fala que a papelada do processo foi tingida de vermelho, né? E aí ele fala na música, agora eu sou seu, eu tenho o seu sobrenome. Olha que lindo! Eu chego até a arrepiar quando eu falo isso. Porque nós fomos adotados por Deus, né? Através de um processo que foi tão doloroso, né? Que custou o sangue de Cristo. Olhando por esse ângulo, nós entendemos o amor que existe na família que adota, né? É um amor incondicional, incondicional, né? E agora trazendo para a nossa história, nós nos casamos em 2010 e o meu sonho sempre foi ser mãe, né? Sempre foi ser mãe. Desde pequenininha, eu saía com os meus pais e onde ia que tinha um bebezinho, eu ficava cutucando a minha mãe e ela tinha que falar com a mãe da criança para deixar eu segurar um pouquinho o bebê. Só para você ter ideia do quanto que eu sempre fui, assim, muito apaixonada por criança, sabe? E quando chegou o meu irmãozinho mais novo, eu ficava incomodando a minha mãe para acordar ele, para eu poder segurar ele no colo e brincar e cuidar e trocar fralda. Então, isso sempre foi muito real para mim, sabe? E eu nunca imaginei que demoraria tanto tempo, né? Mas também eu sempre tive o sonho de adotar. Desde pequenininha, sempre quando eu brincava de boneca, né, com as minhas primas e tudo, eu sempre dizia, um dia eu vou adotar.
E eu nem sabia o que viria pela frente, né? Deus sabia, Deus já tinha plantado aquele desejo no meu coração antes. Então, nós nos casamos, né? Já imaginei que ia engravidar logo, já estava ansiosa, querendo e tudo. Só que os nossos planos não são os planos de Deus, né? Nós projetamos uma coisa, fazemos projetos, mas Deus sempre tem algo muito melhor para nós. Eu falo isso hoje com tranquilidade, porque eu enxerguei que mais importante do que ter filhos era eu buscar a santidade, né? Isso era o mais importante, porque não adiantaria nada eu ter 10 filhos e se eu não entendesse qual que é a essência da vida, né? O que que traz a verdadeira felicidade, né? Os filhos não são direito, são dons de Deus. E aí nós fomos percorrendo este caminho 1 ano, 2 anos, né? Fizemos vários exames e tudo mais. Chegou uma fase de muita tristeza, né? O fardo ficou pesado demais. E eu sempre lembrava daquele desejo de adotar, né? E chegou um tempo que eu conheci a consagração através do método de São Luís. E aquele desejo estava ali, no meu coração. E eu até comentava com meu marido e tudo, mas isso não era tão natural para ele, sabe? Ele pensava na ideia e tudo, mas ficava com o pé atrás um pouquinho. E aí depois que eu me consagrei, entreguei tudo nas mãos de Nossa Senhora, aquele fardo que estava pesado demais se tornou leve, sabe? Ela tornou a minha cruz doce. Então, eu entreguei para Nossa Senhora. Eu falei, olha, Nossa Senhora, se for da vontade de Deus, né, que a gente adote mesmo, coloca no coração dele que seja uma coisa natural, que não seja nada forçado, que seja a mão de Deus na nossa vida confirmando isso, né? Então, chegou um dia que ele veio para mim e falou, amor, o que você acha da gente adotar? Falei, quê? Agora! Eu sei que na mesma semana eu providenciei todos os documentos, nós demos entrada no processo, né? E o processo é longo, né? Quem já está aí nesse caminho sabe que não é fácil também, né? São vários documentos que a gente tem que ir atrás e tudo. E aí a gente foi até a Vara da Infância, né? De Belo Horizonte. Demos a entrada no processo, fizemos os cursos preparatórios, participamos de todas as entrevistas. Eles fazem entrevistas individuais, somente comigo, somente com ele, para terem a certeza de que ninguém está obrigando ninguém, sabe? Então, eles têm esse cuidado, né? Eles visitam a nossa casa, eles vão até a nossa casa para saber se você não mora num lugar de risco, se você tem condições de receber uma criança, né? Se tem um quarto específico para criança ou não. A segurança do lugar, tudo eles olham. Então, né, depois de 1 ano e 3 meses, desde que nós demos a entrada no processo, saiu então a nossa habilitação. Aí o juiz dá o veredito e fala, vocês estão habilitados. Aí, então, nós passamos a entrar na fila. Né? O que é a fila? Nossa. A fila da adoção. É um cadastro nacional, você preenche os dados, né, o perfil que você deseja da criança. No início eu achava muito estranho isso e parecia que eu estava escolhendo alguma coisa no supermercado, sabe? Só que depois eu fui entendendo que não, isso era necessário, né? De acordo com a análise psicológica que foi feita, de acordo com o nosso perfil, daquilo que era o desejo do nosso coração, com muitas conversas e tudo, nós definimos o perfil. Nós entendemos que nós queríamos passar pela fase de ter um bebezinho em casa. Por isso, nós escolhemos o perfil até 11 meses, né? Menino ou menina. Irmãos, se forem gêmeos. Meu sonho sempre foi ser mãe de gêmeos. Está no coração de Deus, né? Se for da vontade de Deus, vai ser maravilhoso. E se não for também, vai ser maravilhoso também, né? Deus que sabe de todas as coisas. Então, desde que nós entramos na fila, nós estamos aí há 2 anos e 2 meses esperando. Né? A qualquer momento, o nosso telefone pode tocar e eles podem dizer, olha, seus filhos chegaram, pode vir buscar. É assim. Então, a gente vive essa expectativa, sabe? Nossa. Com muita alegria. Então, quando toca o meu celular com um número diferente, sabe? Que eu vejo que é 031 de Belo Horizonte...
eu já gelo na hora, sabe? E aí eu Imagina. atendo, é alguém querendo vender plano, alguma coisa assim. Eu falo, não acredito. Então chega a até ser engraçado, sabe? Então é isso, a gente espera em Deus, né? Aguarda com fé. Não quer dizer que eu não vá engravidar biologicamente, que eu não vá gerar um filho no ventre, porque para Deus nada é impossível. Né? Tudo que está dentro das nossas possibilidades, né? Sendo obedientes a Deus, nós estamos fazendo. E esperando em Deus, né? Esses filhos que já foram escolhidos por Deus para nós desde a eternidade, né? Que já foram gerados ou serão gerados no ventre de outra mulher, né? E eu falo sempre com Nossa Senhora, eu peço para ela, mãe, eu não estou lá, né? Eu não sei onde estão os meus filhos, mas a senhora sabe. Eu até fico emocionada, sabe? Porque eu sei Eu já que é tô. muito difícil a história, né, dessas crianças que, sem culpa, né, foram rejeitadas, com maus tratos, vivem em abrigos, sem ter o amor de família, né? Isso é uma realidade muito triste. Mas eu peço para Nossa Senhora que esteja lá, né? Eu até escrevi uma vez uma carta para os meus filhos lerem um dia, né, dizendo, filho, a mamãe não estava aí, mas tem uma mamãe muito maior, que mora no céu, que está aí te cuidando. Então é assim que a gente vive essa espera, né? Crendo que Deus cuida de todas as coisas, né? E que nada é por acaso, né? Cada um tem a sua história, cada um carrega a sua cruz, tem a sua luta. Mas eu falo, com Deus, tudo se torna mais fácil, né? Carregar a cruz não se torna mais tão doloroso assim. A gente vê que faz parte do processo, né? Que a gente precisa ser moldado, a gente precisa crescer na fé, dar passos de confiança, de esperança, porque é assim que nós chegaremos no céu, né? Seja você aí com seus 3 filhos, com seu marido, com as suas lutas, que eu sei que você tem as suas cruzes também, né? É aí que Deus quer te tornar santa, e é aqui na minha história, né? Sem nenhum filho ainda, mas é aqui que Deus quer me fazer santa, né? Nenhuma história é igual. Cada história é única e traz consigo uma beleza imensa, né? Cada um tem uma história, um testemunho que vai tocar a vida de alguém, né? Deus não me dá um testemunho à toa. Eu lembro um dia, nossa, quando eu começo a falar, não paro não, viu? Eu lembro uma vez, numa pregação, eu era adolescentezinha ainda, eu estava numa pregação, e eu nem sei, acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, sei lá. E aí, eu nunca me esqueço do que o pregador falou. Ele disse assim, através do seu testemunho, Deus vai curar a vida de outras pessoas. Deus vai tocar a vida de outras pessoas. Então, peça a Deus que te dê um testemunho. Aí eu fiquei pensando na hora, sabe? Eu falei assim, gente, mas... Aí ele falou ainda, falou, olha, testemunho vem carregado de dor, tem sofrimento, tem cruz, mas peça a Deus, porque é através daí que você vai se tornar santo. E aí eu lembro, sabe, Rô? Ó, tô te chamando de Rô já. Que eu lembro que naquele dia, né, na minha ingenuidade, eu pedi a Deus que me desse um testemunho. E Deus me deu vários testemunhos. Eu falo que, sabe, no meu coração eu tenho a vontade de gritar pro mundo, sabe, quantas maravilhas que ele já fez na minha vida e continua fazendo. Então, peça a Deus um testemunho, ó, tem mais de 40 pessoas aqui ouvindo. Peça a Deus um testemunho, que através disso, sua vida vai se transformar em luz para tantas outras pessoas que estão nas trevas, que precisam do seu sim, né, da sua vida, da história da sua vida. Então, Deus vai trabalhando a nossa história, né? Muitas vezes nós enxergamos apenas uma peça do quebra-cabeça e olhando para aquela peça meio esquisita, né? A gente não consegue enxergar nada ali de bonito. Só que depois, com o quebra-cabeça sendo montado, nós vamos vendo uma imagem belíssima, belíssima. E é isso que Deus faz, né? Bruna. Pronto, agora eu vou deixar você falar um pouquinho, né?
Olha, você me despertou uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu tô aqui matutando na minha cabeça e no meu coração, né? É, quando você dizia, né, que você escreveu uma carta para os seus filhos, que você pedia a Nossa Senhora, né? Você não sabe onde eles estão, mas ela sabe. Eu fui criada pelas minhas tias, que são irmãs do meu pai. E eu fui doada para elas quando eu tinha 3 meses. Eu era uma bebê de 3 meses, a faixa etária que você se cadastrou, né? Não sei se é assim que fala. E conforme você ia dizendo, eu fui me vendo, porque eu nunca tive a dimensão assim de uma adoção, sabe? Eu não achava que eu tinha sido adotada, né? Até porque ela era irmã do meu pai, elas eram irmãs do meu pai. Então, de certa forma, eu via, né, no final de semana, às vezes passava as férias. Hoje as duas estão muito idosas, bem velhinhas, com Alzheimer. Eu precisei me mudar de cidade para ficar mais próximas, porque elas não têm filhos, a filha dela sou eu. E conforme você foi falando, eu pensei, meu Deus, eu fui adotada, sabe? Não foi uma adoção formal, mas eu fui adotada. Elas são minhas mães, elas sabem disso, né? Então, nossa, e eu tenho certeza, assim, que isso não é uma chaga para mim, não ter sido criada com a minha mãe, com meu pai, não é uma ferida. Eu tenho certeza que Deus me colocou ali na casa delas para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, para que eu tivesse uma educação católica, que eu fosse criada na igreja, no seio da igreja, sabe? Elas moram próximo de uma paróquia que se chama Nossa Senhora do Amparo. E elas dizem que eu cheguei na casa delas num sábado e no domingo já era festividade da padroeira e eu já fui, sabe? Então ali de cara elas já me entregaram nas mãos de quem? De Nossa Senhora. E eu nunca tive assim uma ausência, sabe, materna. Óbvio, tinha questões, né, que eu fui tratando ao longo da vida. Depois, agora não, mas há quase 10 anos atrás, no ano em que eu me casei, foi o ano que eu conheci minha mãe biológica. Então tinham questões para serem resolvidas, mas eu nunca tive assim uma ausência biológica porque eu tinha elas, sabe? Então elas foram minhas mães. E Bruna, você falando, eu pensei, meu Deus, eu fui adotada. Eu fui adotada, que lindo. Gente, que incrível. Nossa, que linda! Eu não conhecia essa parte Foi da sua forte. história, né? Certamente Deus foi aí montando esse quebra-cabeças, né? E Com faz todo certeza, sentido com hoje para certeza. você, porque se não fosse pela sua história, você não seria quem você é hoje, né? Então, Sem o dúvida, nosso não tenho passado, dúvidas tudo disso. aquilo que nós passamos de bom ou de ruim, faz parte, né, da transformação e da geração de quem nós somos hoje, né? E quando você falava aí, eu me lembro de um dia, eu estava na missa, na minha paróquia, né, na igreja que eu me casei, Nossa Senhora da Divina Providência, e lá no altar tem Nossa Senhora, né, da Divina Providência, que carrega o menino Jesus nos braços. Uhum. E eu me lembro, eu nunca esqueci desse dia. Eu estava lá, eu servia como ministra da Eucaristia, eu estava lá em cima, era dia das mães, e geralmente no dia das mães, eu sofria muito, sabe? Eu chorava, eu ficava triste, mas tentava não transparecer para as pessoas, sabe? Eu ficava ali com a minha dor, quietinha, e nesse dia, o padre falou, olha, venham aqui as mães. E aí, eu estava lá em cima, porque eu era ministra, né? Uhum. E aí, naquela hora, me veio uma dor tão grande no meu coração, sabe? Como se uma espada transpassasse meu coração de dor, sabe? De saber que eu não tinha filhos. Eu estava, assim, Uhum. indignada com aquilo, sabe? E aí eu olhei para a imagem de Nossa Senhora, eu olhei, fixei o olhar ali e falei assim, mãe, por que a senhora não me dá um filho? Eu olhei para ela assim, sabe, indignada, e falei, por que a senhora não me deu um filho ainda? E aí, sabe o que Nossa Senhora me disse? Ela me deu um tapa de luva tão bem dado que eu nunca mais esqueci. Ela virou para mim e falou assim, olha, está vendo aqui nos meus braços? Eu já te dei o filho. Tá aqui. Ela já tinha me dado, só que eu não tinha enxergado ainda. Aí está o mistério da cruz de Cristo, né? Nossa Senhora já nos deu, né? Jesus. Então ela falou assim, ué, o filho eu já te dei. Vai ser que não tá vendo ainda.
né? E depois disso, eu nunca mais questionei o porquê que eu não tinha filhos. Então é assim que a gente precisa viver. Entender que o mais importante é buscar a santidade, né? Doa que doer, né? Abraçando a cruz todos os dias, caindo e levantando, porque não é fácil. Mas Nossa Senhora caminha conosco, né? Ela nos dá a mão e vai, e fala, filha, continua firme, continua, vai, continua. E eu falo, sabe, que hoje, evangelizando, né, através das redes sociais e tudo, eu falo que é um presente de Deus para mim, porque eu me sinto tão mãe de tantos, né, que vêm me pedindo conselhos, me chamam de madrinha e tudo. E eu fico assim, tão feliz, sabe, de exercer a minha maternidade de forma espiritual e poder me sentir feliz, sabe, e completa, realizada, porque eu sei para onde eu estou indo, né? Eu sei que tudo é presente de Deus, tudo é graça de Deus. E eu procuro viver um dia de cada vez, né? Porque se a gente ficar pensando muito no futuro, pensando, ai, como será? Como serão os meus filhos? Que dia que o meu telefone vai tocar? O que eu tenho que fazer? Como que vai ser? Aí a gente fica ansiosa demais, né? E não é isso que Deus quer de nós, né? Tem aqui, não sei se você quer fazer alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa, senão eu vou continuando aqui. Pode falar. Aqui Pode continuar. tem algumas perguntas que me fizeram uma vez sobre adoção. Quem sabe eu possa responder aqui, né? Que às vezes é a dúvida que mais pessoas tenham. Deixa eu ver aqui. Claro. Ah, ainda temos tempo, ainda temos tempo. Temos. Antes disso, eu gostaria de deixar claro uma coisa aqui. Às vezes, a pessoa, né, casada, ainda não tem filhos, e não sente o desejo de adotar, sabe? E às vezes a pessoa se sente culpada e mal por isso. E fala assim, ai, mas eu não me sinto, né, à vontade, acho que não é esse chamado para mim. O que está escrito no Catecismo da Igreja? Que os casais que não tiveram filhos, né, que esgotaram todas as possibilidades dentro daquilo que é obedecendo, né, o que a igreja ensina, podem mostrar a sua generosidade adotando. Podem. Ou seja, não é obrigatório, né? Depende muito do chamado para cada família, para cada casal. Né? Então, que essas mães não se sintam, né, frustradas ou tristes por isso. Não, você pode exercer a sua maternidade de tantas outras formas, né? Assumindo uma missão, fazendo um trabalho voluntário, preencha a sua vida com coisas que façam sentido para você, sabe? Não fique gastando o seu tempo pensando demais como é que vai ser, porque a nossa mente tem um poder imenso de nos levar para baixo ou de nos levar para o alto. Né? Nós precisamos alimentar aquilo que nos aproxima de Deus, né? Porque se eu ficar só ali pensando no negativo, eu não engravidei, todo mundo engravida menos eu, isso não vai trazer resultado nenhum. Nós precisamos ser positivas, né? Falar, eu ainda não tenho filhos, mas o Senhor sabe, né, o que é melhor para mim. Né? Eu creio que eu serei mãe, que eu serei uma ótima mãe. O Senhor está me preparando para isso, está me dando esse tempo para eu me fortalecer, para eu aprender mais. Então, olha como muda, né? Você se abre para aquilo que Deus quer. E isso é lindo. Então, vamos a algumas perguntinhas aqui. Como saber se é o tempo de adotar? É muito importante a gente ter em mente o seguinte. A adoção, ela não é um plano B. De dizer, eu não engravidei, então por isso eu vou adotar. Não, não é isso. Se você for procurar adoção muito, né, pensando como um plano B, você vai se frustrar. E você vai frustrar também o seu filho. Porque aí você não estará com aquele amor incondicional. Você estará preenchendo um vazio, tentando preencher um vazio de um desejo, de um sonho seu. Né? Significa que você não entregou tudo de fato nas mãos de Deus. Né? Então, o tempo de adotar é quando você se vê madura, né, que você quer acolher como mãe, amando de verdade, independente do que as pessoas falarem, porque quem adota, gente, eu vou falar, sofre preconceito. Isso é uma coisa, é um fato que eu posso dizer desde já, de pessoas maldosas que falam, comentam,
Ai, mas toma cuidado, viu? Filho adotivo dá muito trabalho. Nossa, não, olha, vou te falar, se eu fosse você, não adotava, não. Só que aí, uma vez uma pessoa me disse isso, e eu respondi para ela. Falei, olha, Deus não vai me dar uma cruz maior do que aquela que eu possa carregar. Então, se for um filho que me dê trabalho, vai ser essa cruz que eu preciso abraçar. Seja ele adotivo ou não. Né? Então, nós temos que enxergar isso além. E não ficar preso nesse preconceito, nisso tão pequeno, né? De quem não ama de verdade. Não é por aí, né? Então, o tempo de adotar é esse. Quando você se sente madura, né? E o casal tem que estar em harmonia. Se só um dos dois quer, não adianta. Outra coisa aqui. Sou mãe, uma mulher falou, sou mãe, desejo adotar, mas minha família não compreende. Como agir? Olha, se a família que não compreende é a família fora da sua casa, né, que pode ser a sua mãe, que pode ser a sua tia, o seu tio, a sua sogra, não dê ouvidos, né? Quem precisa estar em harmonia é você e o seu marido. E ponto final. Né? Com o tempo, aquelas pessoas que rejeitavam vão passar a amar o seu filho. Pode ter certeza disso. Né? Porque uma criança, gente, ela renova, né? Renova tudo na nossa vida. Então, aos poucos, vai quebrando aquele coração que tinha aquele preconceito, que achava que não ia dar certo. Né? Então, isso, Deus vai dando um jeito depois. Né? Mas você e seu marido têm que estar de acordo. Deixa eu ver aqui um outro. Essa aqui eu achei engraçada. É possível fazer homeschooling com os filhos adotivos? Eu falei assim, gente, uai, são filhos da mesma forma. Não tem diferença, claro que pode, do mesmo jeito, né? Eu falei assim, gente, o que será que passou na cabeça dessa pessoa de fazer uma pergunta dessa, né? Nossa, gente. Mas, enfim, é uma coisa que a gente pensa, sim, né, futuramente. A gente já tem lido alguns livros, a gente sabe também que não é para todas as famílias, né? Mas é um desejo do nosso coração e a gente tem se preparado para isso. Vamos ver o que Deus prepara, né? Tá, essa aqui também é legal, olha. Quando começar a comprar as coisas da criança, arrumar o quarto, essas coisas. Olha, eu vou falar para vocês. Quando eu fui habilitada e fez 1 ano que a gente estava na fila, que eu falei assim, olha, tá ficando mais perto, né? Aí eu comecei a reformar o quartinho lá em casa, né? Mudei a parede, coloquei papel de parede, as coisas foram acontecendo assim, sabe? Então, o tempo é quando você se sentir à vontade, né? Que aquilo não traga para você tristeza. Por exemplo, eu chego lá em casa hoje. O quartinho dos bebês tem até berço. Isso foi um fato à parte que aconteceu. Meu marido, um casal de amigos nossos, perguntou, vocês querem um berço? Né, que os nossos filhos já cresceram e tal. Aí eu falei, claro que sim, né? Queremos sim. Aí, beleza. Aí esse assunto passou e tudo, e meu marido ficou de buscar esse berço lá. Aí, num dia, eu saí para fazer uma pregação em algum lugar, e ele ficou em casa. Aí, Rô, quando eu chego, não tá lá no meio do quarto, o meu marido com o berço montado? Ai, que emoção! Gente, eu quis morrer. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que você tá pensando? Você já montou o berço? E aí, aquilo pra mim foi um sinal tão grande de fé, sabe? E aí, na hora, me veio uma palavra. O justo vive pela fé. E aí, assim, isso até gerou um vídeo depois que a gente gravou e colocamos lá no canal. A gente gravou no dia de Nossa Senhora das Graças, ano passado. E colocamos lá no canal. A gente faz o diário de gravidez do coração, né? A cada 4 meses, lindo, gente. a gente grava um vídeo e fala como que está sendo, o que já mudou no quartinho, o que eles já ganharam, né? Que titio e titia que deu alguma coisa. Então, assim, isso é a nossa história. Nós estamos construindo ali um diário para um dia, quando eles crescerem, eles poderem assistir e saberem. Eu fui muito amado. Eu fui muito esperado pelos meus pais. Sabe? Então, é uma forma que nós encontramos de viver bem este tempo.
Então, o tempo de começar a comprar as coisas é quando você se sentir à vontade e chegar naquele quartinho. Não te traga tristeza, né, de pensar, nossa, meus filhos ainda não estão aqui. Mas que seja um motivo de você pensar, hoje é menos um dia, né? Estou cada vez mais perto dos meus filhos, sabe? Isso é viver pela fé. Então, que aquilo renove as suas forças e você glorifique a Deus e já imagine o bebezinho ali no berço. Eu passo pelo quarto e eu falo assim, nossa, eu tenho que fazer mamadeira. Não, já vai acordar. Sabe assim, você já viver a realidade, porque a fé é isso, você ver, já viver como se você tivesse recebido, né? Isso faz toda a diferença, né? Em vez de você viver naquela tristeza, prostrada, não, né? Já viva essa alegria, né? Compre um sapatinho, compre uma roupinha, né? E é incrível como que nossos filhos já ganharam tantos presentes, né? Então, já são muito amados por nós, por tantos titios e titias do Brasil inteiro, até fora do Brasil, pessoas assistem e falam que estão torcendo, esperando. Então, olha que história linda, né? Deus constrói a nossa história. E eu falo, gente, que história linda que Deus tem traçado para nós, sabe? Nem mereço tanto amor assim. Eu me sinto constrangida, sabe? De tanto amor, tanto amor. Então, tem sido um tempo de muita fé, muita esperança. Agora, tem mais uma aqui. Por que demora tanto? Olha, eu entendo que é um processo que precisa acontecer. É burocrático? É. Mas é a vida de uma criança que está ali, né? Nós sabemos, infelizmente, que tem muita corrupção aí no meio, né? Pessoas que não estão engajadas como deveriam. Existem muitos casais que pulam a fila, que adotam ilegalmente, que não são habilitados como deveriam. Então, adotam ilegalmente uma criança que seria para os pais que estão ali, na fila, né? Que passaram pelo processo todo. Então, por isso, às vezes, demora. E depende também do perfil da criança, igual nós. Nós sabemos que vai demorar um pouquinho mais, né? Que seja 3, 4 anos. Sim. Mas, porque nós queremos bebês. Agora, pessoas que adotam crianças maiores, é muito mais rápido, né? Então, não impede de, quem sabe, no futuro, nós adotarmos crianças maiores também, não sei, né? A gente vive um dia de cada vez e vamos aí esperar ver o que Deus quer. Ó, engatei aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e falei demais. Você tem alguma pergunta aí? Vamos ver o que as pessoas estão falando. Eu vou te perguntar uma coisa aqui em relação à fila, já que você falou da fila. Vocês são atualizados de posição da fila? Existe isso? A minha pergunta é totalmente... Tem. Olha só que legal, isso é uma coisa muito interessante de falar. Bom que você lembrou. Quando nós entramos na fila, nós éramos o número 196. Olha, 196. E hoje... Ah, tá. E depois mudou o processo. Hoje em dia, né? Isso mudou recentemente, no início do ano. Nós temos acesso agora online. Porque antes era uma dificuldade imensa para você saber. Você tinha que ligar lá e eles não falavam. Ou você tinha que ir lá, ou contratar um advogado para conseguir saber que posição na fila você era. E hoje em dia não. Hoje em dia se transformou muito mais, assim, se tornou muito mais transparente, eu posso dizer assim. Você entra lá com o número do seu processo no site, coloca o seu CPF, seus dados, e já vai aparecer lá, na hora. Então, é engraçado, né? Quando eu descobri quando eu descobri isso, eu tava na casa da minha mãe, e eu tava na frente do computador, aí a cada 10 minutos eu ia lá e atualizava. A cada 10 minutos eu atualizava. Aí eu falei assim, nossa, não, calma, também não é por aí, calma, vou olhar uma vez por mês só, tá bom. Então, hoje, na última vez que eu olhei, nós éramos 92 na fila. Nossa, ou seja, andou bastante. Que alegria! Né? E também não quer dizer que as pessoas que estão na minha frente vão adotar antes que eu. Tem essa diferença aí. Por quê? Por exemplo, se chegarem lá irmãos, gêmeos, meninos, com doenças tratáveis, né, que é exatamente o perfil que a gente colocou, e as 91 pessoas na nossa frente não aceitarem gêmeos, eles vão ligar pra gente.
Entendeu? Uau, Porque entendi. não são todas as pessoas que aceitam gêmeos, né? Eu estava olhando, Sim. tem um site que você consegue ver as porcentagens os dados Uhum. todos. E eu estava vendo que somente 36% das pessoas aceitam gêmeos. Eu falei, opa, então pode ser Olha. que seja antes do que a Opa. gente imagina, né? Aham. Gente, que legal, Bruna. Eu vi uma vez que vocês fizeram um ensaio, não foi? Um ensaio fotográfico da gestação do coração? Ou Aham, eu tô enganada? aham. Ai, Fizemos quando a gente, gente fez coisa um mais ano fofa. na fila. A gente tirou Uhum. as fotos, né, com a camisa escrito pai e mãe atrás, Efésios 6, escrito family na frente, e com as naninhas dos santinhos, né, que é o tema do quartinho deles. Oh, Então foi gente, que lindo, assim, eu graça. amo olhar Que essas lindo. fotos. Eu me lembro, sabe, da expectativa, assim, no dia de fazer as fotos e tudo. Então, assim, é viver bem um dia de cada vez, né? E aguardar as surpresas de Deus. Né? Eu falo que a gente não vive pela lei do homem, mas pela lei de Deus. Então, eu creio que Nossa Senhora vai trazer na hora certa. Né? Na hora certa vai vir, Sim. vai ser maravilhoso, vai ser no tempo que nós estivermos preparados, porque a gente nunca vai estar preparado totalmente, né? Para ter um filho, a gente vai aprender muita coisa na prática, né? Você que é mãe, tem 3 aí, você É, pode todo falar, né, dia, da sua até experiência. hoje é um aprendizado constante. Isso mesmo. Então é assim que a gente tem vivido esse tempo, né? Não sei se você tem mais alguma dúvida aí, se o pessoal tem mais alguma dúvida. Olha, eu vou te contar que as coisas que eu tinha escrito aqui, você falou tudo, viu? É? Eu acho que você já Olha deve estar só, tão Espírito Santo acostumada de a falar Deus. sobre isso, né? Que você falou bastante coisa do que eu ia perguntar em relação à espera, né? Essa espera de gestar com o coração, esperar em Deus. Eu queria muito ter escutado isso, de você falar mesmo dessa espera em Deus, né? Não ser uma espera aflita, aquela coisa ansiosa, e você falou tão bem disso. Essa espera alegre, feliz, né? Não é uma tortura, é uma espera, como tantas outras da vida, e que bela espera, é um filho, né? É, um, é que momento, né, que você está por esperar. Então não é uma simples espera, é uma espera, né? E você falou tão lindo dessa espera, fiquei muito feliz, nossa. Será que o pessoal quer te perguntar também alguma coisa? Então, o pessoal tá Gente, eu vou falando para deixar deixar gravada, gravada tá? que a internet está É, caindo. isso. Várias pessoas já pediram aqui para gravar, vai gravar. Se Deus quiser e Aí, Nossa ó. Senhora, eu vou conseguir gravar, porque já aconteceu de eu não conseguir. Após o período de adoção, o Conselho Tutelar também faz as visitas para ver a adaptação das crianças? Ah, era isso que ela queria saber. Ah, tá. Fazem sim. Tem um casal de primos nossos. Eles adotaram faz pouco tempo, né? Que eles estão com o bebezinho deles lá, a coisa mais fofa. E eles fazem visita sim, sem avisar. Eles chegam na sua casa para saber, né, se o bebê está sendo bem cuidado, Uhum. se está tudo bem, como que está sendo a adaptação, né, se os pais estão se dando bem, como que está sendo a relação, onde que o bebê está dormindo. Eles perguntam tudo. Eles, assim, cuidam bem disso, sabe? Porque é a vida Aham, daquela criança, né? Eles se de uma preocupam muito criança, com né? isso. Uhum. Bom, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para ver se tem. Gente, eu fiquei até com a maquiagem borrada de que eu chorei aqui, que a Bruna ficou me emocionando. Ai, eu sou chorona demais, meu Deus do céu. Eu também. Tem que ter uma renda específica para entrar na fila de adoção? Não, não precisa. Você tem que ter o mínimo para sustentar você e mais um filho, né, que vai chegar. Então, assim, você não precisa morar numa casa gigante, né, ter tantos cômodos. Eles não colocam isso como regra, não. Né? Você tem que ter as condições mínimas. Eles vão analisar, né, se o amor que você tem, né, qual o motivo que te levou à adoção. Eles analisam tudo, né? Inclusive, outra pergunta que sempre me fazem é: a pessoa pode adotar sozinha? Né? Uma mulher, né, pode adotar sozinha ou um Boa homem pergunta. pode? Pode, né? Uhum. Mas nós, como católicos, nós sabemos que a Sim, paternidade e a maternidade devem ser exercidas em conjunto, né? Que isso faz diferença para a criança. Ter exatamente. o exemplo do pai, da mãe, isso faz toda a diferença, né?
Mas, legalmente, pode. Ai, já perdi as perguntas aqui. Ah, tá. O site que acompanha a porcentagem por especificação da adoção. Ah, tá. Eu acho que. Eu vou pesquisar depois. Eu acho que é CNJ. CNJ. Ah, eu lembro que eu pesquisei uma vez e apareceu lá tudo. Eu vou dar uma olhada depois de novo e posto nos stories, ou você me manda mensagem, viu, Edilson? Manda mensagem no direct que a gente conversa. A Degma. Ih, gente, tô cega, ó. Dé Jimenez perguntou quanto tempo. Ai, subiu. Quanto tempo demora pela guarda definitiva das crianças? Você sabe, Bruno? Ah, tá. Isso depende muito, né? Tem casos que é bem rápida, mas tem casos que demora mais. Quando a criança ainda não foi destituída do poder familiar, está em processo ainda, né? Porque eles tentam reinserir a criança com outras pessoas da família, antes delas ir definitivamente para adoção, né? Então, vai depender de cada caso, sabe? Quando, por exemplo, a mãe tem o filho e deixa no hospital e já assina lá que ela, né, deixou mesmo, que ela não quer e tudo, coloca lá algum motivo, né? Ela faz a entrega legal. Aí, então, o processo é mais rápido, né? Porque já tem lá a assinatura e tudo, e pronto. Aí você consegue bem mais rápido. Você me lembrou de um caso, Bruna. Eu, antes de casar, quando estava prestes a casar, noiva já, eu trabalhava num hospital e soube de um caso de uma mãe que teve o filho nessa maternidade. Quer dizer, não era uma maternidade, mas tinha uma maternidade. Ela teve o filho lá e ela não quis colocar o nome na criança porque ela não queria o filho. E ela não quis nem botar o nome, então ela só foi para ter o filho lá. E dali em diante ela já não queria o filho. Foi como isso que você falou, né? A mãe no próprio hospital. E eu lembro que eu ia casar assim meses depois, sabe? Eu liguei pro meu esposo, contei a história para ele chorando assim, sofrendo com aquilo. E ele falou: "Amor, pega pra gente". A gente nem era casado, sabe? Ele: "Amor, pega pra gente, depois a gente vê, pega pra gente". Ah, eu lembro dessa história. E aí, óbvio, eu doida, fiquei, né, muito triste com aquela situação. Fiz mesmo pegar a criança, cheguei a falar com as autoridades lá do hospital na época, mas eles explicaram que o processo não é assim, né? Que a criança vai para adoção, que existe uma fila. Não era uma funcionária do hospital que ia conseguir adotar aquela criança. A gente Nossa, ó, também isso é teve esse desejo. engraçado. Isso é engraçado também porque eu falo com as pessoas, né? Que se fosse pra gente aceitar todas as crianças que já apareceram neste tempo, era pra gente estar com mais de 10 já. Porque chega a pessoa e fala: ai, Bruna, tem uma mulher fulano de tal da minha Oh, conhecida que meu tá Deus. grávida, que quer doar, por que que você não pega? Aí eu falo assim: ai, meu Deus do céu, claro que eu quero, mas eu não posso. Agora não é assim. Aí eu explico: olha, fala pra ela fazer a entrega legal, porque aí a minha fila vai andar também, porque aí aquela criança vai Isso, pra família que já tá lá na minha isso, frente. Então, faça o processo exatamente. legal, que dá tudo certo, né? Aham. Com certeza. Ih, gente, eu aqui falando perdi, teve várias perguntas. Corre o risco da mãe biológica querer o filho de volta? Corre. Bem, eu acho que corre, né? Corre o risco, viu? No curso que a gente faz, eles deixam isso bem claro. Só que assim, lógico que a Nossa, gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Mas já tiveram casos. Então, assim, a gente entra no processo com o coração aberto e tem a certeza de que, se isso acontecer com a gente, por exemplo, eu sei que pode acontecer, beleza, vai ser uma cruz que era pra gente carregar também. Então, sim. a gente tem que aceitar também isso, né? Nossa, que É forte, né? doído? É doloroso? Imagino, deve ser a maior dor. Mas Sim. pode acontecer. E vocês têm acesso à família biológica? A família que adota? Sabe Então, a quem gente é? tem, sabe, né? Fica toda a história, né? Tem um livro lá da história, fica, né, na vara da infância. Você tem acesso a tudo que está lá, mas, assim, pessoalmente, de saber onde mora e tal, não.
né? Entendi. Se por acaso um dia a criança quiser conhecer, quiser saber, eles passam as informações, se eles tiverem, né? Porque a pessoa pode se mudar e pode acontecer muitas coisas. Mas se a Uhum. criança quiser, é direito dela, porque faz parte da história dela. Isso é muito importante, sabe? Falar a verdade. A gente faz vários Sim. cursos, a gente participa de um grupo de apoio à adoção. Então, assim, quem deseja adotar precisa estar inserido neste meio, né? E conhecer outras histórias de quem já adotou, como que foi a adaptação, como contar para a Aham. criança a historinha, né? O que falar, o que não falar. Então, desde sempre, contar a verdade, né? E dizer para a criança, você nasceu da barriga de outra mulher, né? E não falar, ah, você Sim. nasceu no coração da mamãe. Isso é uma coisa que pode confundir a criança, né? Confunde, Muitas vezes a né? gente escuta, né? Isso. Sim. Gravidez do coração, estou grávida do coração. Beleza, mas a forma que você vai expressar isso para a criança, no mundo Uhum. dela, ela não vai entender. Então, deve dizer, você nasceu da barriga de outra mulher. E aí ela vai, pode ser que ela, né, não entenda direito, mas com o tempo ela vai compreendendo. Sim. Que lindo, gente. Bruna, eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Ai, Já tá tá com terminando, né? 55 minutos. Ai, Rô, Gente, ó, muito nossa, obrigada. Eu amei participar dessa nossa, eu amei live, muito, tá? amei Eu amo demais. falar sobre isso. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes as pessoas ficam com receio de perguntar alguma coisa, Sim. e eu fico morrendo de vontade de falar, só que eu não vou chegar nos lugares conversando e falando e tal. Não, a gente fala Quem com quer quem saber, pergunta, né? né? Ei! Então, assim, muito obrigada, né, por essa oportunidade de falar sobre isso. E é isso, amei te conhecer, assim, Ah, pessoalmente, virtualmente, né? Que a gente possa se aham, conhecer um dia pessoalmente, de fato, né? Você é muito tomara. querida, tá? Que Nossa Senhora cubra a sua família com o manto, abençoe muito a sua casa, o seu lar, a sua missão, que é Amém. tão linda, viu? Amei muito. Amém. Muito obrigada, Bruna. Foi uma alegria imensa. Nossa, olha, eu vou até te mostrar, tá? Aqui, ó, Nossa Senhora tá gerando Ai, que seus linda! bebês. A minha Ah, Nossa Senhora das Graças tá aqui também, ó, do meu lado. ah, que lindos. Eu amei te conhecer virtualmente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Deus abençoe sua missão. Continue, não pare nunca, Bruna. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus filhos que já estão sendo gerados no coração de Deus. Vou ficar ansiosa por esse número 92 agora. Já imagino você gravando um vídeo lindo quando tiver a Aham. notícia. Obrigada, viu? Deus abençoe muito vocês, Nossa Senhora, poderosamente. Amém, amém. Eu que agradeço. Obrigada a todas, a participação de todas. Foi muito bom ver vocês aqui também. Sigam a Bruna, quem é minha seguidora ainda não conhecia, sigam a Bruna, ela tem um YouTube maravilhoso, trabalho lindo no Instagram. Sigam ela, que tem muito conteúdo, muita coisa linda para saber. E desse tema tão rico, mas com esse olhar de céu, né, Bruna? Que faz toda a diferença nas nossas famílias cristãs. Isso mesmo, com certeza. Obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus, uma boa Um beijo. tarde. Tchau, Deus abençoe. Com Shalom. Deus. Tchau. Beijo. Tchau.